Bom dia a todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um Café na AVD. Hoje a gente está aqui com a Lia e com a Michelle, Lia Strauss e a Michelle Pires. A Michelle já está aí, ó, quietinha também. Agora dá para ver seu som. Bom dia, Lia. Bom dia, Michelle. Tudo bom? Bom dia a todos os participantes. Bem-vindos a mais um Café da BD para a gente conversar sobre o CONAT. Lia, é o Bom seguinte, dia, bom dia, Michelle. bom dia para todos. Olha só, eu já estou ansiosa para saber um pouquinho do que vai acontecer no CONAD. Esse ano que é um ano tão excepcional, né? Um ano que vem num movimento online, 100% online, mas o mais interessante ainda é o CONAD ser 100% gratuito, né? Uma nova versão para trazer aí com muito mais peso, com muito mais conteúdo para dissociar tanto conteúdo bacana para os profissionais, para estudantes, né? Para fomentar o nosso mercado que é tão grandioso e tão rico. Que coisa boa, né, Lia? Muito boa, nós estamos assim muito felizes por a gente ter passado, depois de um ano tão complexo, a gente conseguir ter bastante energia para organizar um congresso online, para chamar pessoas que têm muito a dizer e para a gente também não deixar a bola cair, ai, não aguento mais sentar na frente do computador. O que a gente quer é uma sensação completamente diferente, junto com a Expo Revestir, junto com o fórum, a gente trazer um conteúdo que só vai nos energizar e nos trazer mais conhecimento, informação e discussão. É verdade, é verdade. Olha só, enquanto o pessoal vai entrando aqui, Michele, eu queria também lembrar para o pessoal que para fazer as inscrições para o Conad ainda dá tempo. Acesse o site do Conad, nós vamos colocar aqui para vocês no nosso bate-papo o link para todo mundo poder depois clicar e se cadastrar. Outra coisa muito bacana também que eu não posso deixar de contar para todo mundo que está chegando aqui são dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores Black, que é a Roca e a Coral. Tem também o nosso grande patrocinador regional, que é a Tem Plus. E agradeço a confiança sempre aqui na Conad. Agora, vamos bater um papo sério aqui, Lia e Michele, contar um pouquinho do que vem por aí na Conad. Olha só, para quem está chegando aqui com a gente agora, eu estou com a Lia Strauss, ela que, apesar de ser formada em Economia pela pela Universidade de São Paulo, ela também é formada há 30 anos no designer de interiores. Lia do céu, Mas muito eu conteúdo. resumo 30, mas é mais De coração, então é uma vida inteira, né, Lia? é uma vida É uma vida assim. inteira. Quando eu me formei em economia, eu falei, acho que não é por aí. Fui estudar design de interiores e, enfim, é a profissão da minha vida com muita alegria e Maravilhoso. E também fez história na BD, né? Participou aí tantos anos também da diretoria da BD. Hoje forma um time maravilhoso junto com o pessoal da Conad para fazer acontecer esse evento todo. Lógico, com toda a parceria também, com toda a diretoria da BD, que vocês fazem um trabalho maravilhoso. E eu acho que a ABD tem realmente se posicionado com muita firmeza para valorizar a nossa profissão, em todos os sentidos, principalmente para a formação de novos profissionais. Eu acho que essa diretoria está bastante voltada para os jovens profissionais que estão começando esse trabalho tão interessante, tão amplo. Então, uma coisa que me dá assim muita alegria, apesar da minha idade profissional, é muito bom olhar para esse trabalho da BD como uma grande incentivadora da nossa profissão. E você também permeou por um mercado muito grande, né? Porque você teve residencial, comercial, hotelaria. Você está realmente dentro, né, desse tamanho desse mercado, né, Lia? É um mercado de trabalho muito amplo, tem várias portas que se abrem, apesar de ter várias questões complexas também para trabalhar,
mas a área residencial tem um perfil diferente da área comercial, a área hoteleira tem necessidades completamente diferentes, e uma área que eu nunca trabalhei, que é interessantíssima e que nos diz respeito atualmente, a área hospitalar. É verdade. E também eu acho muito interessante que jovens profissionais olhem para esse lado. É verdade. Até pelo momento que a gente está vivendo, de tantos sacrifícios nesse ano que está passando, a gente também deveria discutir mais o lado da nossa profissão dentro dessa área. Eu nunca trabalhei, mas acho muito interessante. É verdade. Agora é o seguinte, tem muito mais assunto ainda, porque tem áreas também que eu nunca tinha pensado, viu, Lia? E quem veio trazer para a gente foi uma outra grande profissional, que é a Michele Pires, que está aqui com a gente, Interior Exhibition Designer. Tudo bom, Pi? Bom dia, tudo bem, Natália? Tudo jóia, tudo jóia. Eu vim falando, já puxando o assunto, porque eu achei muito interessante a Michele, que além de ser diretora da BD lá em Santa Catarina, né, também diretora de relacionamento na ProStants, faz parte desse time de sucesso aqui na Conad, traz esse monte de sugestão, esse monte de temas tão interessantes, e um deles eu achei muito legal, que é os interiores de transportes, imobiliários. Eu achei isso muito interessante, esse tema. E você também permeia no meio de interiores belíssimamente, né, Michele? Sim, Natália, apesar de também ter bastante experiência aí com interiores residenciais, né, em São Paulo, há alguns anos eu me dedico só para o corporativo, projetos para congressos técnicos científicos, eventos, que também é totalmente a nossa área, né? Então é algo muito bacana, porque a gente tem aí a Lia com toda essa bagagem dela, o Vair também, né, que teve um imprevisto, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas que também traz uma bagagem incrível, né? Então a gente se complementa bastante. E realmente essa área de design na área do transporte é incrível, né? A gente tem aí o Rui Marcelino, que é um português muito simpático, muito bacana mesmo, acho que todo mundo vai amar o que ele tem para dizer. Ele fala sobre coisas incríveis, desde a questão projetual mesmo, quanto conceitual, quanto da elaboração, do que tem que pensar em cada detalhe. Então, ele vai permear aí vários tipos de transporte aéreo, aquático, rodoviário. Eu acho que, nossa, o pessoal vai gostar muito dessa palestra. É muito, muito interessante mesmo. A gente não pensa que existe esse comportamento do ser humano com o espaço quando a gente está dentro de um transporte, né? Seja um ônibus, seja um barco, seja um trem. Existe esse contato do ser humano com o meio e também a estética, a harmonia e a ergonomia também, não é? Sim, totalmente, né? O design, ele está em tudo, né? Porque tudo que a gente está inserido é design de interiores. Então, acho que nunca a gente percebeu tanto a importância desse profissional, né? Como no último ano, por exemplo, como a gente viveu e está vivendo ainda intensamente a casa, né? Por exemplo. Que é um grande exemplo, se me permitem até, Vair de Paula, que infelizmente não pôde estar com a gente, teve um grande imprevisto, mas que também faz parte desse time de curadores da Conad, né, em parceria com a diretoria da ABD, mas ele que tem por formação arquitetura, mas tem no sangue o designer de interiores, né? Tem no coração o designer de interiores, ele que explana essa profissão com tanto amor, né, e com tanto afinco na vida, no Brasil e no mundo, né? Neto aqui é um nome e um ser humano maravilhoso. Infelizmente não podia estar aqui com a gente, mas também fez um trabalho belíssimo de escolher grandes temas e grandes profissionais. Mas tá aí, Michele. Agora conta um pouquinho para a gente, Michele, sobre os temas e as palestras que você trabalhou para trazer esse ano para essa edição da Conad.
Bom, vamos lá. A gente fez um trabalho muito em conjunto, né, em equipe, como você também já mencionou, né, a diretoria nacional toda também fez essa participação, mas o que a gente quis trazer, né, a gente tem como tema aí o design como linguagem global, então a gente quis realmente trazer temas que fogem um pouquinho do óbvio, que fogem do dia a dia comum do profissional, para que ele possa pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Então a gente trouxe, por exemplo, a gente vai ter uma palestra que vai misturar música com design, então é uma coisa interessantíssima, né? Super incrível, sim. E então eu acredito que a nossa intenção maior foi a de instigar assim, as pessoas a pensarem um pouquinho fora, né? A abrir esse leque, a ampliar o ângulo de visão, para que as pessoas possam voltar o olhar para o não óbvio, né? Então eu acho que a gente quis trazer essa dinâmica, né, Lia? Exatamente. O que a gente pensou, tanto pela diversidade de assuntos, quer dizer, profissionais ligados à linguagem global do design, mas que trabalham e atuam em temas completamente diferentes, desde a casa até o transporte público, até a música, até a iluminação dentro de trabalhos de design, até, enfim, temas diferentes para as pessoas usarem no seu dia a dia uma experiência nova. Parece que não tem relação a música com o seu trabalho, mas pode ter. A música pode ter. Parece que não tem relação o banco de um ônibus com o seu trabalho, mas pode ter. Na verdade, tudo isso eu acho que só enriquece o nosso dia a dia, eu quero dizer. É a palavra certa. E também, faltando iluminação, a gente tem um dos palestrantes também vindo, o Mané Kinderé, que é uma bíblia da iluminação, né? Um profissional que domina com uma maestria impecável o design de iluminação, e ele vem nessa edição do CONAD falando da luz cênica em relação à luz arquitetural, que eu achei muito interessante essa comparação, porque a gente tem essa influência muito grande dos dois momentos dentro do interior, né, Lia? Exatamente. E o Maneco é uma pessoa que trabalha com a iluminação em diferentes situações, na residência, no teatro, no espaço público. Então, de novo, é uma coisa bastante abrangente. Um outro tema que aparentemente não tem a ver com o nosso dia a dia, de novo falando, são os nossos convidados da BV Rio, que trabalham com design sustentável, estão fazendo um trabalho, o Maurício Moura Costa, o Renato e o Carlinhos Mota, estão fazendo um trabalho interessantíssimo, com manejo florestal, com tratamento com restos de madeira na Amazônia, fazendo um trabalho com comunidades locais para o design de objetos, com restos de madeira. São pessoas bastante ligadas a esse assunto, sustentabilidade, manejo de madeiras certificadas, que a gente tenta usar nos nossos projetos, mas já com mobiliário, enfim, mobiliário que já está pronto, de madeira certificada, ou mesmo na construção e no design de interiores. Eles estão levando para comunidades locais um trabalho ligado ao design. Não é só para eles preservarem, é para eles usarem restos de madeira. Então, um trabalho que eu acho que eles vão ter muito para contar para a gente. Como uma das perguntas que eu gostaria de fazer para eles é como essas comunidades estão respondendo às ideias deles. Como uma pessoa que vive isolada numa comunidade na Amazônia está recebendo essa aula de design. Então, isso é uma coisa que
eu gostaria muito que eles nos contassem no CONAD. Vai ser muito interessante, porque, na verdade, toda essa comunidade ribeirinha, ela vem de uma cultura que muitas vezes o olhar e a necessidade que eles encontram no dia a dia deles soa com um design tão encantador, né? Tão de alma, que a gente tem muito disso espontâneo. Também. Eu acho que nesse trabalho deve ter muita espontaneidade. Eu tenho bastante curiosidade que eles nos contem como essas comunidades respondem ao trabalho deles. E, paralelamente a isso, a gente vê também esse trabalho, como eles mesmos falam, do trabalho de reflorestamento, né? Do uso da madeira de reflorestamento, que existe um trabalho muito interessante na Amazônia para contornar essa situação que a gente tem hoje de trabalho escravo, de madeira ilegal, né, que domina muito a Amazônia no Brasil e que a gente... Domina muito e, ao mesmo tempo, também tem muita gente tentando melhorar isso e quebrar e trabalhar de maneira sustentável. Tem um contraponto também, ainda bem. Ainda bem. E acho que também faz muito parte do nosso meio, da nossa área, ajudar isso a ser mais esclarecido, né? A ser mais natural, né? Você preservar. Muito bacana. Agora, Lia, conta para a gente também um pouquinho dos outros temas que a gente traz para o CONAD esse ano. Então, eu acho que a Michele pode falar um pouco mais sobre o Rui Marcelino, que é uma personalidade muito bacana, mas ela teve mais contato com ele. E também nós convidamos o Facundo Guerra, que aparentemente não é uma pessoa ligada à nossa profissão, mas só aparentemente, porque o Facundo é uma pessoa que interage na cidade. A Michele vai contar um pouquinho mais da conversa com ele, o que ele vai apresentar para a gente. Sim, a gente, né, teve a honra aí de recebê-lo para palestrar junto conosco, e o Facundo, assim, é um especialista em espaços de convivência social, né, então ele já vem desde Clube Vegas, vários clubes e casas noturnas em São Paulo, bem famosas, e ele está sempre em contato, né? Sim, e aí ele vai falar para a gente, ele vai falar um pouquinho sobre esses projetos e vai passar para a gente sobre o Bar dos Arcos, que é um lugar incrível. Quem não conhece, já vão pesquisando aí no Google Bar dos Arcos, vocês vão se encantar, o lugar é incrível. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência para a gente e também de um projeto que ele tem, que é da Casa Altar, que é uma casa 100% sustentável, uma casa flutuante, dentro de uma represa no interior de São Paulo. Então é bacana porque o Facundo ele traz para a gente também essa experiência dele, ele como cliente, em contato com outros profissionais, junto com o designer de interiores, o arquiteto, o engenheiro que toma, né, e faz a forma de tudo isso. Ele fala um pouquinho como ele se sente, das experiências que ele teve, ele fala até de coisas negativas e depois coisas positivas, que é super bacana. E ele passa para a gente essa experiência, que como ele quer ligar todo o projeto, desde da parte arquitetônica, da parte do design, até o cardápio, até a montagem do cardápio de cada ambiente. Então, assim, ó, vocês não perdem por esperar, tá incrível mesmo. Isso também reforça a questão de como o design está presente em tudo. Quer dizer, eu não sei se vocês conhecem o que é o Mirante 9 de Julho. Usar aquele espaço que o Facundo conseguiu transformar é uma coisa... Estava assim, abandonado, né, Lia? Abandonado há tantos anos. Fechado, abandonado. Sim. De repente, ele cria um novo espaço de convivência na cidade. Isso é um pouco o papel dele, esses espaços de convivência esquecidos, que o poder público não se interessa e que também cabe a nós revitalizar mostrar as opções que existem. E oferecer uma coisa sensacional, tanto o Bar dos Arcos, como o Mirante 9 de Julho, como tantos outros. Farol Santander também, ele que participou. Farol Santander, espaços públicos que têm uma vivência interessantíssima para a cidade como um todo, né?
Não é à toa que a palestra dele esse ano vem com o título de Empreendimentos Subversivos, ou seja, empreendimentos revolucionários, que é exatamente o que ele faz, né? Em cada cantinho que ele coloca o dedo e vai dividir um pouquinho dentro da palestra dele no CONAD. Olha, o tema tá bem abrangente, né? A gente tem bastante assunto para conversar aqui. Você sabe que a gente vem até um pouquinho falando também da casa como uma segunda ou uma terceira pele. Eu achei muito interessante o título, o tema da palestra da Sueli Garcia, que vem a casa, a pele sensível. Que percepção diferente, né, Lia? Então, esse eu acho que é o nosso tema do momento, desde que nós nos trancamos em casa, né? Fomos trancados ou nos trancamos em casa e ainda continuamos. Quando a gente pensa, pronto, acabou 2020, 2021 será diferente. Então, na verdade, ainda não. Na verdade, ainda temos muito pela frente para aprender como respeito a esse momento muito difícil. Mas a casa, como uma segunda pele, me intriga muito essa abordagem dela, porque eu acho que é muito interessante. Eu estou passando por uma experiência nos dias do CONAD de mudar de casa. Então, essa frase, para mim, assim, está caindo muito como uma luva. Você realmente tem essa sensação de uma extensão do seu ser, a sua casa. Quer dizer, e nós, como profissionais de designer de interiores, temos que entender isso dentro do nosso trabalho, quando a gente está fazendo um projeto para alguém. Então, ao mesmo tempo que eu estou vivenciando mudar de pele nesse momento da vida, nesse momento de pandemia, eu adorei essa frase como um lema para entender um pouco mais, apesar de que é isso, nosso trabalho é entender o outro dentro da casa. Mas a questão da palavra segunda pele é interessantíssimo e eu adorei realmente essa abordagem. Fato, muito verdade. E se vocês me permitem, eu tenho 10 anos só de formação em designer de interiores, me formei pela Pan-Americana, mas eu acho muito interessante que a gente começa uma nova década, já com grandes marcos, mas principalmente a gente começa uma nova década, a década de 20, já com uma nova linguagem do designer de interiores, uma nova linguagem da convivência do ser humano com o meio que vive. E isso quem vai falar muito é o Alexandre Salles, né? As novas percepções. Exatamente. Eu também penso em perguntar para ele, quer dizer, fiquei muito curiosa sobre a opinião dele, se ele acha que isso será uma sensação passageira, quer dizer, pós-pandemia, nós voltaremos a tratar os espaços como antes, ou nós teremos novas percepções dentro do estudo dele e dentro da palestra dele? A minha pergunta nós de fato teremos um outro olhar? Ou este é um momento passageiro? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir e para ele nos responder dentro da apresentação dele, como vai ser. É verdade. Nós estamos sensibilizados a ponto de ter mudanças mais profundas dentro do nosso comportamento, tanto pessoal quanto profissional? Será que ele vê isso como uma situação permanente, uma mudança positiva, digamos? Eu vejo mudanças positivas dentro desse contexto
de muita, sei lá, sacrifício para a maioria das pessoas. Mas é um exercício individual também, né, Lia? É um exercício que acho que cada um tem que parar e pensar como se comporta. Eu acho difícil ter alguém que tenha essa resposta na ponta da língua, que não tenha parado para pensar e ainda ir de bate-pronto já fala, eu acho que vai ser ou eu acho que não vai ser. É meio difícil, você não acha, não? O que você acha, Michele? Tá no mudo, Michele. Desculpe, eu estou deixando no mudo porque eu tô num local que tem mais pessoas e tem outras pessoas em reunião também, então, assim, são os novos desafios do home office, né? Estou aqui enfrentando na pele também. Os novos desafios aí, ó. Se vocês ouvirem um barulhinho de fundo é porque tem outras pessoas aqui em reunião também. Mas eu também me faço muito essa pergunta, né? Será que é algo permanente? Será que é algo passageiro? Eu acho que a gente nunca viveu com tanta intensidade, né? A casa, a gente acho que nunca deu tanta importância assim. E eu estou louca para ver sobre esse tema do Alexandre Salles, acho que vai ser muito enriquecedor. Queria fazer um ganchozinho aqui também sobre a palestra também do Ivo Mairenes, que é um arquiteto incrível. Os projetos eles são puro design. Ele é um arquiteto, mas que os projetos são puro design. Um deles é a famosa Casa Folha, que ele vai apresentar para a gente, e ele vai mostrar detalhes interessantíssimos que só uma mente genial realmente poderia pensar na hora de fazer um projeto daquele porte. E eu achei uma coisa interessante, que eu vou dar um spoilerzinho aqui, que ele conta ali no começo da palestra, que eu achei muito interessante, que ele conta ali quando ele era mais jovem, ele fez uma viagem, que ele foi conhecer uma tribo indígena, e quando ele foi chegando de avião, ele falou, o que tinha na imaginação dele? Aquelas ocas antigas, né? Que a gente vê nos livros de escola, aquelas ocas pequenininhas. E quando ele viu no avião, que ele foi chegando perto daquela tribo, aquela coisa grandiosa, aquela grandiosidade daquelas construções indígenas, que aí o olhar dele se abriu para aquilo e aquilo inspirou muito ele para projetar essas casas fantásticas e maravilhosas que ele vai trazer. Então essa sensibilidade no olhar, né? A gente tem que ter muito essa sensibilidade no olhar, né? O profissional. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com ele também nessa palestra. Muito. E tá aí um projeto que é extremamente atemporal. Se não me engano, tem uns 10 anos já esse projeto, não tem, Michele? Sim, ou até um pouco mais já. Eu me lembro desse projeto, o sucesso que fez quando lançou e não parou mais. Até hoje é motivo de inspiração, né? Sim, referência, né? Virou uma referência. É um escritório incrível. E é muito mais do que um simples projeto de arquitetura. O que eles constroem é uma ideia, é uma interação com a natureza, é muito, muito, muito bacana. Um marco. Aliás, falando em marcos internacionais, que virou o projeto da Casa Folha, temos também palestras internacionais, né, Lia? Temos a... Eu não sei pronunciar. Nunca pronuncio o nome da Titi certo. É Titi Oguferi. Eu quero que você fale um pouquinho dela. A Titi, você sabe mais que eu sobre a Titi. A Titi, o Vair acompanhou muito a Titi, né, para esse congresso. Ela é uma nigeriana e eu acho que ela vai falar sobre exatamente o tema do congresso, que é design como linguagem global. Então, eu acho incrível, né, a gente ter uma mulher, né, ela, assim, ela, por si só, ela é uma figura já disruptiva, né, porque ela é uma mulher, né, designer de interiores, nigeriana, negra, e eu acho que ela vai ter muito, muito também para nos falar sobre esse tema bem abrangente, que é o design como linguagem global. Uma coisa que eu acho que também me desperta bastante curiosidade em ouvi-la, é ela falar um pouco sobre a África, essa origem, ela ser nigeriana, porque, de repente, a África parece um lugar muito distante, mas o design nos aproxima, essa que é a questão. É verdade, é verdade. Nós temos um assunto em comum aqui para debater. Eu fico pensando, como será a vida dessa mulher nigeriana trabalhando nessa área? Então, eu não a conhecia,
confesso que eu estou muito curiosa também para ver que ponto em comum nós podemos trazer. De novo, design como linguagem global. Muito interessante, muito curiosa também, olha. E outro grande evento, outro grande assunto que a gente vai tratar aqui também junta esse assunto global é sobre cores. Né? Vem a Fernanda da Coral também falar um pouco das tendências internacionais de cores, né? Como que o mundo vem fazendo a percepção, como a escolha, esse ano que a gente tem aí algumas... Eu vou deixar vocês falarem. Conta um pouquinho dessa palestra também, Lia. Olha, eu particularmente tenho grande curiosidade em saber como se faz um projeto de tendências de cores para os próximos anos, ou para o próximo ano, isso é feito ano a ano. Então, eu fico pensando o que essas pessoas estudam. Eu estou perguntando, porque eu vou aprender com isso, para montar a nova cartela de cores do ano de 2021. Eu já dei uma olhada em algumas coisas que as cores são muito suaves e calmas. Então, existe aqui uma nova cartela de cores para esse ano, muito pastel. Isso talvez tenha a ver com a necessidade da gente estar mais acolhida dentro de casa, de ser uma coisa mais suave, de ser uma coisa mais que nos abrace mais. Será que é isso? Eu quero ouvir a palestra para entender qual é o caminho para esse estudo. Sensações, é claro que tem a ver com todo momento global em cada ano, né? Agora, principalmente nesse momento de pandemia, de obrigação de estar fechado em casa, nos seus cantos, como as cores se comportam. Então, o que eu vi são coisas muito calmas e muito suaves, talvez para nos acolher melhor. Ou como a gente se comporta frente a cada cor, ou cada tonalidade, ou cada grau diferente das paletas, né? Curiosa essa palestra. Também é interessante. Aí um tema que não pode faltar, né? Aí um tema que não pode faltar é sobre cor, né? Porque eu acho que está no coração aí desse grande organismo que é design de interiores, né? Então não pode faltar, por mais que seja um tema recorrente, mas é um tema essencial, né? Eu acho que acredito que é um dos pilares. Muito bem apresentado por um dos patrocinadores da Conad, que é a Coral, né? Que fala com propriedade sobre o assunto, que domina o mercado aí há tantas décadas e vem falar desse assunto muito bacana também. Meus amores, conta um pouco mais para a gente sobre o que vai acontecer em cada um dos dias, como que vocês querem explicar um pouco para todo mundo que está aqui com a gente sobre o fluxo do Conad, essa edição, que a gente vai ter dia 23 e 24 num modelo online. Como que ele vai acontecer? Isso. Quem fizer as palestras são dinâmicas. Desculpe, Natália. Desculpa. As palestras vão ser bem dinâmicas, né? Tem aproximadamente 20 minutos para não ficar cansativo. Então, assim, vai ser muito intenso, né? Como a gente já teve no Conad passado. São palestras curtas, mas com muito conteúdo. Então, preparem-se, fiquem grudadinhos com o bumbum nas cadeiras, porque vai ser um piscar de olhos, vai ser um turbilhão de informações para absorver. E essa é a intenção mesmo, para que a gente tenha essa provocação positiva, né, Lia? Exatamente. A gente pensou num formato com palestras curtas para as pessoas ficarem mais motivadas. Os temas diferentes, cada palestrante vai falar, como a gente já disse aqui, de assuntos diversos dentro de cada área. Então, o que a gente gostaria é que ninguém levantasse só para pegar um cafezinho e depois volta. E ouvisse, assim, essas questões que aparentemente não têm
a ver com o seu dia a dia, mas tem muito a ver dentro da sua vida pessoal e profissional. Bacana. Olha só, eu quero aproveitar aqui que a gente está contando do dia 23 e 24, que são as datas mais importantes onde vão acontecer o CONAD. Para quem ainda não se cadastrou ou tem aquele amigo, amiga que trabalha com você, indica aqui ó, o site da CONAD, www.conad.abd.org.br. O link está aqui no bate-papo de todo mundo. É só clicar ou copiar e colar no seu browser para poder fazer a inscrição. É super importante ter inscrição, né, Michele? Sim, é essencial, né? Você vai entrar ali no site do CONAD, vão poder conferir toda a programação, resumo dos palestrantes, se programar, pode copiar e colar ali, mandar para os amigos, aproveitem que a edição é gratuita, pessoal, então assim, vamos aproveitar essa grande iniciativa da BD, que presente a BD está dando, né? É um grande presente, ao meu ver. E é isso, a gente espera vocês, né, dias 23 e 24, na parte da tarde, vai acontecer junto com a Expo Revestir, então, e para quem na minha quiser... Siri aqui, e aí, para quem quiser, é só se inscrever. Para quem fizer a inscrição, recebe um link para participar pelo Zoom. Como que funciona, Michele? Conta um pouquinho mais para as pessoas se familiarizarem. A gente vai participar junto com a Expo Revestir esse ano, então é uma plataforma exclusiva, né, que é da Expo Revestir junto ao fórum, que acontece todos os anos, então a pessoa vai receber um link, né, de acesso, ela recebe uma confirmação da inscrição, né, quando ela faz a inscrição por e-mail, e depois, mais perto do congresso, ela vai receber um link de acesso e vai participar 100% online, vai poder acessar do celular, vai poder acessar do computador, de onde tiver. Onde estiver. Inclusive, lá no site da CONAD, vocês têm acessos a todas as palestras, são mais de 10 palestras, 11 palestras, e os horários em cada uma vai acontecer, os dias e os horários. Deixa eu aproveitar e agradecer também mais uma vez aqui os nossos grandes patrocinadores, os nossos patrocinadores Black, que é a Roca e a Coral, também o nosso patrocinador regional, que é a Tem Plus. Quero agradecer toda a diretoria e parabenizar também a diretoria da BD, a Lia Strauss, a Michele Pires, o Vair de Paula, que não pôde vir com a gente. Parabéns por essa entrega de tanto esforço para conseguir encontrar quais são os temas mais relevantes para esse momento. Eu sei que a gente tem um leque enorme de opções, de temas, de palestras, mas nesse momento eu acho que vale a pena a gente focar em determinados assuntos, e vocês fizeram essa curadoria muito bem, colocando não só temas relevantes, mas também pessoas que têm essa maestria, esse poder, esse conteúdo para passar com tanta propriedade para todo mundo que vai se beneficiar esse ano. Eu achei até muito legal que a Ana Lúcia Calisto deixou aqui uma mensagem para a gente, falando que ela aprendeu muito no último CONAD, né? E esse ano não vai ser diferente, com grandes curadores e também com grandes palestrantes. ABD, muito obrigada. Lia, muito obrigada. Obrigada a participação de todos. Espero todo mundo no CONAD, porque vai ser uma conversa muito interessante, muito rica. Obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada, Michele. Muito obrigada também e parabéns. Obrigada a todos, obrigado a todos que estiveram essa manhã aqui conosco, aguardo todos vocês no CONAD, realmente está incrível, imperdível. Obrigada, Natália. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Tchau, ótimo dia. Tchau, tchau.